Eu tirei a vida de 6 milhões de pessoas durante a Segunda Guerra Mundial, incluindo mulheres, idosos e crianças. E hoje eu vou te contar um pouco da minha história sombria. Eu nasci em 20 de abril de 1889, nas imediações da cidade de Linz, no então Império Austro-Húngaro. Sou de origem austríaca e filho de Alois Hitler, um funcionário público. Minha mãe se chamava Clara. Ela era minha prima de segundo grau. Infelizmente perdi meus pais quando ainda era muito jovem. Meu pai faleceu em 1903 e minha mãe em 1907. Após essas perdas, deixei Linz e segui para a capital do Império, Viena, com o objetivo de ingressar na Academia de Artes Plásticas. Para sobreviver, eu trabalhei confeccionando cartões postais em Viena por alguns anos. Mas minha vida tomou um rumo diferente quando decidi partir para Munique, na Alemanha, em busca de novas oportunidades. Em 1914, no início da Primeira Guerra Mundial, alistei-me como combatente. Naquela época, havia uma forte competição entre os diversos nacionalismos que existiam dentro e fora da Europa, e isso impulsionou minha identificação com o nacionalismo alemão. Essa identificação se tornou a base das minhas ideias, que começaram a ser articuladas na década de 1920, na Alemanha pós-Primeira Guerra. A Alemanha e seus aliados, incluindo o Império Austro-Húngaro, saíram derrotados da guerra e foram obrigados a cumprir severas sanções impostas pelos países vencedores. Isso gerou um clima de ressentimento entre a população alemã, especialmente entre os ex-combatentes e os trabalhadores. Foi nesse contexto que surgiu o Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, conhecido como Partido Nazista. Na década de 1920, ingressei nesse partido e o transformei em um veículo para disseminar ideias racistas, antissemitas, nacionalistas e revanchistas. Uma das transformações que promovi dentro do movimento nazista foi de caráter simbólico. Fui eu que introduzi o símbolo indiano da suástica em uma bandeira vermelha, pois acreditava que esse símbolo tinha um poder magnético que impressionava psicologicamente as massas, ao contrário dos símbolos dos brasões imperiais, que não eram facilmente assimilados pela maioria da população. Eu também introduzi rituais de cumprimento, como o braço erguido na diagonal, imitando o cumprimento dos militares do Império Romano, entre os membros do partido. Aos poucos, entre as décadas de 1920 e 1930, os nazistas conquistaram mais e mais assentos no parlamento alemão, à medida que eu pressionava o então presidente da Alemanha, Hindenburg, para me tornar chanceler do país. Uma das primeiras ações do meu governo foi isolar os judeus que viviam na Alemanha em guetos e campos de concentração. Essa política antissemita que implementei ao longo do tempo resultou em um dos maiores genocídios da história da humanidade, conhecido como Holocausto. Eu desrespeitei o Tratado de Versalhes assinado em 1919, após a Primeira Guerra Mundial. As tropas alemãs invadiram a Polônia, provocando a reação da França e da Grã-Bretanha e dando início à Segunda Guerra Mundial. Até 1943, com o apoio da Itália de Mussolini, consegui controlar uma vasta região do continente europeu por meio do poderoso exército nazista. O ponto de virada ocorreu durante as operações do Dia D, em 6 de junho de 1944. A partir desse momento, o fim da guerra na Europa tornou-se inevitável. E em 1905, finalmente, ocorreu a derrota da Alemanha. Em 30 de abril de 1905, eu e minha esposa cometemos suicídio em meu bunker em Berlim. Os corpos foram supostamente cremados por oficiais do exército alemão. Milhões de pessoas perderam suas vidas durante o Holocausto e a Segunda Guerra Mundial devido às minhas políticas e à ideologia nazista. É um período marcado pela intolerância, pelo genocídio e pelo sofrimento humano indescritível. Embora minha biografia esteja repleta de eventos e ações sombrias, é importante compreender e estudar a história para evitar que tais tragédias se repitam. Esse vídeo foi feito com inteligência artificial, apenas para fins didáticos. Todas as informações foram retiradas da internet.